Eu conversei hoje com pessoas dos dois clubes e as versões começam a se encaixar. A gente viu publicado em alguns lugares que teria havido uma proposta do Flamengo para o Shakhtar, que é dono dos direitos do Maicon. O Flamengo negou, disse que não fez proposta ao Shakhtar. E eu conversei hoje também com o Augusto Melo, que gentilmente me atendeu e disse que também não foi notificado pelo Shakhtar sobre nenhuma possível saída. Aí eu ainda tentei conversar um pouco mais de lado a lado, né, para entender... Estão numa preocupação, quando terminar a auditoria lá, o buraco é muito maior do que eles imaginavam. Então não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon. E não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon, que até então não existia esse assunto, o Maicon está tranquilinho. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Olha a bomba na tela, galera. Flamengo nega a proposta por Maicon. E mais, hein? O Corinthians não foi notificado pelo Shakhtar Donetsk para liberar o Maicon. Ou seja, quem está falando a verdade? Quem está mentindo na história? Não sei, porque a notícia saiu na terça-feira que o Shakhtar Donetsk tinha aceitado a proposta do Flamengo, né? Só que, galera, a Daniela Boaventura, apresentadora do programa ESPN FC, trouxe a informação que o Flamengo não fez proposta nenhuma por Maicon. É isso mesmo, cara. E o Corinthians também não foi notificado para liberar o Maicon. E aí, quem está falando a verdade? Vou trazer aqui agora este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, canal ESPN. Vamos lá para o vídeo então. Para ajudar aqui o nosso trabalho, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. No final do vídeo a gente debate e a gente comenta aqui, né, sobre esta negociação. Alguém mentiu, alguém está falando a verdade e alguém está mentindo, né? Vamos lá pro vídeo, simbora. Foi recentemente, inclusive. Eu tinha esquecido, gente. Minha memória é um negócio complicado. Minha memória é um negócio complicado. Mais informação a gente ainda sabe apurar, né? Tá certo. Então o negócio é o seguinte, pra gente começar esse assunto do Maicon aqui, que tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar, eu conversei hoje com pessoas dos dois clubes e as versões começam a se encaixar. A gente viu publicado em alguns lugares que teria havido uma proposta do Flamengo para o Shakhtar, que é dono dos direitos do Maicon. O Flamengo negou, disse que não fez proposta ao Shakhtar. E eu conversei hoje também com o Augusto Melo, que gentilmente me atendeu e disse que também não foi notificado pelo Shakhtar sobre nenhuma possível saída. Aí eu ainda tentei conversar um pouco mais de lado a lado, né, para entender, apesar deste momento, se há algum interesse. Dentro do Flamengo não se descartou completamente esse interesse. Dentro do Corinthians se diz o seguinte, tentaríamos cobrir, dependendo do valor e do momento. Agora não é o momento do Corinthians fazer dívida. A gente sabe que já tem essas dívidas para sanar. Mas, e olha que nem que saiu parece, o relatório presidente, lá. você perguntou? Quando sair a Como vai auditoria ficar lá. onde está? Não vai, até porque é o seguinte... se o Flamengo fizer uma proposta oficial, o Shakhtar tem que notificar o Corinthians, que teria 48 horas para responder se quer ou não ficar com o jogador, se vai cobrir a proposta, enfim, pagar a multa. Porque tem prioridade de Você compra, acabou né? de falar que sexta-feira termina o prazo de inscrição. Quinta-feira acaba o prazo de inscrição do Carioca, assim como fecha a janela de transferências do futebol brasileiro às 19 horas, não é isso? Horário de Brasília? Para jogadores de fora. Sim. E jogadores de fora, como é o caso do Maicon, ele não é do Corinthians, ele é do Shakhtar. Ele está no Corinthians. Então, se o Corinthians receber agora à noite isso, dá tempo de enrolar até quinta-feira, mesmo que ele não queira cobrir, que ele não vai ter dinheiro para cobrir. Mas ele consegue dar uma melada aí nessa jogada do Flamengo. Ele, por enquanto, você falou, ele não recebeu. Então não chegou lá agora, 8 da noite, 7 horas, e ele não chegou. Vai chegar amanhã cedo. Chegou, realmente o Flamengo quer. Tá bom, espera aí, Shakhtar, eu vou pensar aqui em 48 horas. Só que essas 48 horas seriam suficientes para estourar o prazo. O Flamengo não quer para comprar agora, para ter só em junho. Então o Flamengo já perderia a oportunidade de tê-lo agora. E o Corinthians continuaria com ele. Então, eu acho que não vai dar negócio nessa história, não. Porque o Corinthians cobrir também não tem dinheiro, não. E estão... este presidente,
com o qual você conversou e toda a diretoria estão numa preocupação. Quando terminar a auditoria lá, o buraco é muito maior do que eles imaginavam. Então não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon. E não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon, que até então não existia esse assunto. O Maicon está tranquilinho. O Corinthians está gastando dinheiro com todo mundo lá, que aparece dívida de todo jeito e não paga isso, paga salário. Aí aparece agora, vou ter que cobrir para ter o Maicon. Não iria fazer isso, não. Se tiver uma brecha para o Flamengo comprar, eu não acredito que o Corinthians pagaria, não. Tem outras prioridades para pagar. E aí, Pascoal, como é que fica? Bom, o Maicon não é o Maicon que o Tite revelou. O Maicon que o Tite revelou, ele foi para o Shakhtar e não voltou, né? Porque o Maicon, ele continua sendo um jogador que tem qualidade, a gente reconhece, mas ele no Corinthians, desde que ele voltou, ele nunca foi o Maicon que saiu. Nunca foi aquele segundo volante dinâmico, de chegada ofensiva, de ter aquela canhotinha potente para até ajudar na armação o time do Corinthians, de correr muito para o Renato Augusto, para fazer o Renato Augusto funcionar. Então, esse Maicon, ele não foi visto ainda. Acho que a torcida do Corinthians, em alguns momentos, pega no pé do Maicon, e acho que é desnecessário, porque ele está fazendo o que ele cabe. Às vezes ele precisa de companhia melhor. Tem o Garra agora, de repente tem a possibilidade de ter mais gente na frente para dar um apoio para ele, não só ele se transformar. Porque o Maicon no Corinthians é aquele negócio de jogador feito em casa. Sabe como é que funciona no Corinthians? O cara que é da base, ele tem que marcar, correr, desarmar, armar o time e ainda fazer gol. Ele tem que ser múltiplo dentro de campo. Se ele não fizer pelo menos essas 5 coisas, a torcida do Corinthians não vai jogar, porque ele é feito no terrão. Entendeu? Sim. Alguns outros jogadores podem até jogar um pouquinho menos, que os caras não vão reclamar. Mas pro Maicon, que é da casa, aí eles vão cobrar essa intensidade, essa qualidade, o poder de definição e chegar na área para fazer o gol. Sim. Eu não acho que o Maicon esteja passando por um momento tão brilhante assim. É a minha opinião a respeito do Maicon. Respeito o Maicon como jogador, ele é bom jogador, mas ele não está passando por um momento brilhante. Como é início de temporada, na temporada passada ele também não foi esse jogador brilhante que o Corinthians esperava. O Paulinho está se recuperando, não sei como é que vai ser a situação do Paulinho, porque o Paulinho já está na fase final de preparação, vai ter que sentar com o Corinthians para renovar o contrato, renova ou não renova, porque no período de lesão o jogador não pode ser dispensado, nem pode ter o contrato encerrado, só depois de recuperado. Se o Corinthians quer ou não continuar com ele, o Paulinho é da função dele, o Maicon substituiu o Paulinho, então é muita coisa para a gente observar. Mas, nesse instante, não acho que o Maicon seja esse jogador insubstituível no time do Corinthians. O Flamengo está perdendo o Thiago e o Flamengo perdendo não, né? Está tentando negociar o Thiago Maia já há algum tempo. E aí eu vi muita gente, até para o Vilzinho também, falando que o Flamengo não precisa desse jogador, que não precisa de mais um volante. E aí, Zinho, tem dois lados, né? Só para a gente ratificar aqui, o Flamengo nega que tenha feito uma proposta ao Shakhtar. Eu conversei hoje com algumas pessoas dentro do Flamengo. Mas é bom a gente lembrar que ali na frente tem uma Copa América e que o Flamengo vai perder o Dela Cruz, vai perder o Eric, vai perder, não sei, o Gerson. O Gerson agora está Você viu o Thiago Maia? O Zinho pode responder. Vai perder o meio-campo. Então, assim, o Maicon, que não seja ele, mas um nome para essa posição, talvez não seja tão absurdo assim, não. Também não vejo, não. Eu prestei muita atenção na frase do Pascoal, né? Que o Maicon que foi lá para o Shakhtar não voltou. Mas o Corinthians do Maicon também não é mais o mesmo. Tem razão, tem razão, então, assim, a gente fala muito do jogador, mas aquele Corinthians que o projetou e que ele brilhou e que ele foi campeão, que ele foi embora, quando ele volta, não é o mesmo Corinthians. Torcedor corintiano, não estou falando do clube, não, estou falando time, jogadores, treinador, formação de elenco, parte tática. Não é o mesmo Corinthians que o Maicon jogou e brilhou, com o Tite também. Então, assim, eu gosto muito do atleta, acho muito bom jogador. Se o Corinthians perde esse jogador, a coisa fica muito complicada.
Não vejo no elenco hoje um cara que faça a função dele pelo lado esquerdo, o segundo homem de meio campo pelo lado esquerdo. Não vejo ele como primeiro volante. Eu vejo assim, se realmente tem esse interesse do Flamengo, pensando que o Gerson vai ficar de fora 2 meses, mais um período para se readaptar, para treinar, para trabalhar, para se condicionar, para ganhar ritmo. Então esses 2 meses pode ser um pouquinho mais. E pensando que no mínimo esses 3 jogadores de meio campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta vão para as suas seleções, dos seus países, não vejo como um absurdo uma já que o Thiago Maia, o Flamengo não quer mais, que é o volante canhoto, que pode fazer esse lado esquerdo, o Flamengo não quer mais, quer liberar, né? Porque o Alan, para mim, é primeiro volante. O Vitor Hugo pode ser esse segundo volante também, mas tem entrado até mais pelo lado direito. Então, assim, é bom jogador o Maicon. Ele ia dar muita opção para o Tite. O Flamengo, perdendo tantos jogadores que vai perder para a convocação, ele entraria e daria conta do recado, e muito bem. E com boas opções do lado dele, esse futebol dele que o Pascoal falou lá adiante, eu acredito que volta bem rápido, né? Ele jogando com Everton Cebolinha, com Pedro, né? com o Luiz Araújo, com o próprio Gerson voltando. O Ayrton Lucas foi convocado agora, não sei se vai para a Copa América, mas teria o Vinha também vai. E aí, como é que vai ser, hein? Contratou o Vinha, vai para a seleção. E o Ayrton começou a ser convocado também. Vai ter que contratar outro lateral esquerdo, hein? Ou puxar alguém da base para suprir ali, né? Só para pegar um gancho vejo. Diga. Não, pegar o gancho aí, ele falou de convocação, é exatamente só de Copa América, né? Porque hoje, inclusive, teve uma reunião da CBF com os clubes. Pela primeira vez, os capitães dos times participaram e ficou definido que clube que tiver jogador convocado para a seleção nas eliminatórias... Ouviram a gente no programa, presidente. Pois é, quem tiver... exato. Tem 40, não pode jogar antes de 48 horas depois do jogo da seleção. Então, serão respeitados. Não vai ter aquela coisa de jogou na terça, voltou fretado, na quarta entra em campo. Não, isso aí foi decidido hoje e acho muito bom, pelo menos nas datas FIFA. E mudou também, eram 7 estrangeiros, o Pascoal está comentando, agora os clubes vão poder inscrever 9 estrangeiros. Não é à toa isso, né? Que a gente está vendo um monte de qualidade aí a gente está vendo quantos estrangeiros bons estão vindo para cá, cada vez aumenta o número deles, né? Já falamos hoje aí de alguns, né? O Inter acabou de receber um, né? Falávamos do Payet, etc. E vai ter o troféu Roberto Dinamite, que também é para o artilheiro, que é uma grande lembrança sobre esse cracaço que foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Enfim, só aproveitei que o Zinho falou isso. E aproveitando para falar de Maicon, tem outra que entra na história. O Corinthians, de hoje para quinta-feira, tem que arrumar dinheiro para pagar o Rojas, que quer jogar com o Messi lá no Inter Miami. E aí tem que pagar 8 milhões para se livrar, porque se não fizer isso, aí entra a história da FIFA, aí vira 50 e tem que pagar à vista, entendeu? Então, não é com o Maicon que o Corinthians vai gastar dinheiro agora. E aí, pensando no outro lado também, tem a questão das datas, né? Porque e aí as versões batem. O Augusto Melo não recebeu nada do Shakhtar e o Flamengo está negando que tenha feito qualquer proposta ao clube. Faz sentido que não seja para agora. Esse artista que lançou essa notícia, então? Esse artista. Então, é importante a gente esclarecer aqui as posições dos clubes, e eu conversei com pessoas de lado a lado hoje, parece que houve alguma jogada de empresários, porque é raro, mas acontece muito. Só que tem uma coisa que eu quero trazer para esse papo. Vou só dar as datas aqui e eu vou ouvir o próprio Maicon. Mas aqui, fecha agora no dia 7, como a gente havia dito. A janela só abre de novo em julho. Por isso que eu te falei. A Copa América começa 20 de junho. O Flamengo não ia ter interesse em comprar agora se não escrevesse até quinta-feira. É isso. Vai pegar o cara só em julho. Nem lá na frente daria para resolver. Só que tem um ponto que está me intrigando nisso tudo. E o Zinho perguntou, de onde é que vem isso aí? O Maicon deu uma entrevista recente à TV Bandeirantes, a Band, que cedeu para a gente essa entrevista. Vou pegar aqui o nome do repórter. O Pedro Ramiro conversou com o Maicon e perguntou sobre sair ou não do Corinthians. Dá uma olhada na resposta.
Se o Corinthians conseguisse em algum momento comprar, a gente ia sentar e fazer o melhor negócio possível para o Corinthians, para o Maicon, para o Shakhtar. Mas eu não consigo ter só essa situação de eu quero ficar no Corinthians porque eu sei da situação do clube, entendeu? Eu tenho que pensar também como o presidente deve pensar, como eles fizeram os esforços para me permanecer por empréstimo, só que eu sou do Shakhtar. Se vem uma proposta para o Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre, entendeu? Então, assim, se o Corinthians conseguir comprar, ótimo, mas eu sei a situação do Corinthians, eu não posso pressionar o Corinthians dessa forma. No entanto, que eu fiz esforço para poder estar aqui nesse ano, né? Eu tive que renovar um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer, então acho que já mostra um motivo que eu gostaria de ficar, porque se não fosse assim eu não iria ficar no Corinthians, né? E eu fiz dessa forma, mesmo tendo guerra, mesmo não querendo voltar para a Ucrânia, fiz o esforço de fazer mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer. Só que se vem um clube querendo comprar, eu não sei qual força eu teria perante o Shakhtar, é isso, entendeu? Como eu falei, o Shakhtar é o detentor, eu tenho que respeitar também o clube que eu assinei o meu contrato há 4, 5 anos atrás, e vamos tentar fazer o melhor negócio possível para todos, né? Se o Corinthians puder cumprir a proposta, ótimo, vamos ver se é possível, se não, eu não sei até onde eu posso brigar com o Shakhtar perante isso, entende? Ozinho, só para te ouvir, essa entrevista foi dada antes de todo esse imbróglio aí entre Flamengo ou não Flamengo, mas ele não descarta, né? Assim, eu não o vejo em momento nenhum falar, não, eu gostaria de ficar e caso isso aconteça, haveria uma conversa no sentido de resolver. Ele se coloca meio que alheio à negociação. Não, ele foi muito consciente, assim, ele fez o esforço dele, renovou lá, né? A verdade que eu entendi é que ele não queria voltar para o Shakhtar, ele não quer jogar no Shakhtar, ele está doido para o Shakhtar vender ele. Se for para o Corinthians, melhor ainda, porque ele já está ali, já é da casa. Eu entendi dessa forma. Se o Corinthians tiver condições, eu entendo a situação do clube, compreendo, não vou forçar. Foi muito consciente. Se conseguir, ótimo. Agora, se não conseguir, eu não vou brigar com o Shakhtar. Aí o clube que comprar, e aí abre essa brecha para toda essa discussão que está dando. Eu entendi como o Zinho entendeu. Ele foi até muito polido para escolher as palavras, né? Para não criar nenhum tipo de atrito e não ficar desgastado com a torcida do Corinthians, né? Ele escolheu bem as palavras e disse até que se esforçou para poder continuar no Corinthians, né? E isso é um mérito, é muito importante que ele tenha feito isso. Mas se tiver, como ele disse, uma proposta e o Corinthians não tiver como cobrir, o Shakhtar é que é o detentor do passe dele, né? Do vínculo dele. Então, o Shakhtar faria a negociação. Se vai ter o Flamengo, se não vai ter o Flamengo, se vai ser agora, se vai ser no meio do ano, quando é que vai ser, a gente não sabe. Mas é uma situação que o Corinthians tem tanta coisa para resolver, gente. O Corinthians tem tanto problema, tem tanta coisa para pagar. O presidente do Corinthians disse no último final de semana que ele tem todo dia pelo menos 10 problemas. Dos 10 ele consegue resolver 2. Outros 8 ele vai deixando para trás. Gente, é muita coisa. Só de dívida com o jogador que já saiu e com o jogador que está, são 100 milhões. Dívida com o jogador que saiu, que não recebeu o salário, e de jogador que está no elenco são 100 milhões. Inclusive com o Maicon, né? Inclusive com o Maicon. Porque ele fala várias vezes, eu entendo como está a situação no clube, que ele sabe, se ele não está recebendo, ele sabe que está difícil o clube ir lá e cobrir. Achei que ele não falou nada de Flamengo, ele falou de uma forma geral. Antes de aparecer Flamengo, foi de uma forma geral, E agora, assim, não sei até que ponto foi tão esforço não querer voltar para a Ucrânia também, né, gente? Com a situação que está lá, pelo amor de Deus, né? Era melhor ficar por aqui mesmo, hein, Maicon? Pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E agora ele só poderia não ficar... treina e não joga lá, o Shakhtar treina sim, e joga fora. Tá, mas é melhor não passar por lá nessa hora, né, Pascoal? Fica por aqui que tá bom. O que ele fala é que aí ele teve que renovar mais um ano de empréstimo, etc. Mas ele está percebendo com a situação crítica financeira do Corinthians que uma hora vai acontecer isso, seja o Flamengo ou seja outro. Vai acabar e aí vocês vão bancar, porque o time lá vai querer receber, com guerra ou sem guerra, o time quer, né? Não vai perder um jogador que nem ele. E aí, se o Corinthians achar que é prioridade, o que hoje não é, porque tem outras coisas para pagar, até, repito, para não ir, inclusive para a FIFA, aí ter que pagar mais dinheiro ainda e sofrer várias sanções, aí, lá para o meio do ano, quem sabe, né? Dependendo do que ele está jogando, da importância dele para o time, pode passar a ser prioridade comprá-lo. Mas, por enquanto,
acho que ele fica aí emprestado e falou de uma forma geral. Mas isso é muito provável que aconteça no futuro breve. Por isso não tem para pagar, e alguém chega lá com a idade que ele tem. Eu achei que ele era mais velho. 26, é que ele começou muito novinho no Corinthians. Alguém chega lá e leva, né? Ou lá de fora, ou clube lá de fora ou daqui. Talvez por não estar recebendo, aí a gente entra, né, sem querer ser leviano na história, achando que alguém lançou isso aí, pode ser que é empresário daqui, empresário dali, para ver, como é que vai? Vamos pagar o menino aí, como é que faz e tal. Mas enquanto a gente não tiver uma certeza sobre isso, vamos evitar falar. Mas que foi muito estranho aparecer isso, foi, né? De uma hora para outra assim. E acho outra coisa que você falou. Negam, você falou com o Flamengo, então. Tá esquisito. A diretoria do Flamengo já teve agora. Tem um amigo meu, ele meses. fala que verdade no futebol não dura 24 horas. Oswaldo Pascoal, você conhece? É, lógico, amanhã já muda. Conhece. Mas acho que eles iriam ao Corinthians avisar. Hoje me disseram isso. Eu sei, mas eu acho que eles avisariam o Corinthians. Cara, nós estamos a fim de buscar o Marco lá, entendeu? Vamos lá pagar e tal. Acabaram de ficar 2 meses aí se namorando por causa da história do lateral, do Mateuzinho e tal. E lá no Shakhtar sem avisar o Corinthians, e eu tomei o cuidado de fazer até essa pergunta, Mauro. Eu acho que não. Se o Corinthians, não recebeu a proposta do Shakhtar, mas tinha havido alguma informação de clube a clube ou do jogador para o clube, e eles falaram que também não, que não chegou nada para o Corinthians, com a janela fechando no dia 7 de março. O Braz, que é quem encaminha isso, não é o Landim, teria ligado aqui pro diretor, Rubão, eu acho que eu vou pegar o Marco aí, tudo bem e tal. O cara fala, tudo bem, ou não falaria, mas... ir lá direto para... acho que não é o caso nessa relação Flamengo e Corinthians, mas enfim... O Michael está treinando. Diga-se de passagem para o torcedor corintiano, ele treina hoje normalmente, né? Sim, continua tudo normal. E entra justamente nisso, de treino, de bolazinho. Porque, assim, eu não sei se uma notícia dessa chega a desestabilizar, mexer de alguma maneira com o jogador. Acho até que não, porque é uma coisa muito alheia ao dia a dia. E o Michael tem aumentado o rendimento dele com o Antônio Oliveira, né? Então, acho que o que ele está precisando agora é de um pouco de paz para fazer esse trabalho que o Mauro cita, ir lá treinar e ajudar o Corinthians na temporada. Sem dúvida, mesmo porque quando ele dá essa entrevista aí, já tem um tempinho, ele já jogou, né? Sim. Acredito eu que ele já jogou depois dessa entrevista. Então, assim, é um atleta que está consciente da situação do clube e da sua situação também. Que ele também tem que ver o lado dele profissional, né? Uma coisa ele não quer voltar para a Ucrânia e tá certo. Então, assim, se há uma possibilidade, é só da maneira que é conduzido isso. Eu tô com o Mauro. Sabe, faltando pouco tempo para fechar a janela e agora que aparece isso, aí tô vindo aqui com a entrevista do Landim no Maracanã lá, quando estavam perguntando pro Gabigol, ele, o Gabigol vai ficar, e outra coisa, hein, a janela não vai fechar não, fiquem atentos à janela, parecendo que ia contratar mais jogadores, até o torcedor do Flamengo, fica atento. Então a gente começa a também especular, né, mas assim, o importante é o Maicon fazer a parte dele como atleta profissional que é, né, honrar ali, mesmo que o Corinthians está com dificuldade financeira, está com salário atrasado, ele está fazendo a parte dele. Isso o torcedor corintiano tem que reconhecer, muitas vezes cobra, e ele foi um dos jogadores que foi muito cobrado, né, muito exigido pelo torcedor, e o cara está ali, com salário atrasado, com dificuldade, com problema, seguindo, cumprindo aquilo que ele tem que fazer no clube, honrando com o que ele tem que fazer no clube, e esperando o desfecho, né? Se o Corinthians compra, não compra, o Shakhtar também está doido para vender. Imagina, com tudo que está acontecendo na Ucrânia. Só como última informação, Pascoal, o nosso Raul Moura, o nosso repórter, produtor aqui da ESPN também, ele diz que o zagueiro Kaká desembarca em São Paulo nas próximas horas, nas últimas horas dessa terça-feira. Sinceramente, eu nem sei o que pensar, galera. Sinceramente, porque a matéria continua no site do GE e é tido como uma notícia verdadeira. Shakhtar aceita a proposta do Flamengo por Maicon e deve notificar o Corinthians nesta terça. Daí, segundo informações da Daniela Boaventura, o Corinthians falou que não foi procurado pelo Shakhtar. E o Flamengo também não teria procurado o Shakhtar, não teria feito oferta, proposta por Maicon. Mas, aí que tá, a matéria continua no site do GE. Tá aqui, galera, ó. A Joana de Assis, né, deu a informação junto com a Letícia Marques, né? O Corinthians não foi notificado. Segundo informações, o Flamengo não procurou o Shakhtar, não fez proposta pelo Maicon.
E aí, quem está falando a verdade? Que esquisito, cara. Por que essa notícia saiu então? Sendo que a notícia está aqui no site do GE. E normalmente, né, as notícias que eles colocam, elas se cumprem, né? Então, eu nem sei o que pensar. Que loucura! E você, o que você acha dessa negociação, dessa história envolvendo Flamengo, Shakhtar Donetsk, Maicon e Corinthians? Cara, estou gravando este vídeo aqui na terça-feira à noite. Vou soltar o vídeo na quarta-feira de manhã. Será que na hora que eu soltar o vídeo já mudou tudo de novo? Já teremos outras informações até eu soltar o vídeo? Não sei, galera. Só sei que tudo pode acontecer. Bem que o Pascoal fala, né? A verdade no futebol não dura 24 horas. E é verdade. Valeu, pessoal. Tamo juntos e estou aqui para isso, para trazer para vocês as informações do mercado da bola do nosso Flamengo. Deixa o like para ajudar o nosso trabalho, para apoiar o nosso canal. Se inscreva aqui se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui!